Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa segunda-feira, 21 de novembro. Agora na Espanha, 21 horas e 39 minutos. No Brasil, 17 e 39 da tarde. Eu estou no gráfico semanal ancorado pela média móvel de 200 períodos. Eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas que não viveram pelo menos um ciclo inteiro da BTC, desde o halving até a corretiva, o inverno cripto, e depois um outro halving com uma nova corrida de touros, e que não entende os ciclos pelos quais a BTC passa e o nível de proporcionalidade em que pese a feiura aparente desse gráfico, os níveis e as camadas que a gente tem que cumprir. Mas o certo é que esse gráfico está proporcional a não só ao período que a gente está vivendo, já que desde que a BTC foi criada, lá em 2009, que nem está nesse gráfico, esse gráfico aqui é o BTC USD mais longevo aqui da TradingView, começou em agosto de 2011, a BTC surgiu em 2009 e desde que a BTC surgiu, num ambiente macroeconômico de juros reais negativados, esse cenário desde o surgimento da BTC só está mudando agora, e é bem provável que seja por isso que nesse momento a gente está perdendo a média móvel de 200 períodos, já que todos os toques na MM200 foram concomitantes a um ambiente macroeconômico de taxa de juros reais negativadas. Então, existia efetivamente uma oferta de dinheiro muito barata num ambiente macroeconômico bizarro, que levou a Nasdaq a bater o recorde que bateu, levou o S&P e o Dow Jones a uma ladeira rumo ao infinito, mas agora vem a dura realidade e a necessidade do próprio ambiente macroeconômico corrigir os rumos da coisa. Mas é muito provável que depois desse viés ultra hawkish venha a bonança novamente, que vai levar a BTC a voltar a estressar aqui primeiramente a MM200 e com certeza romper para dar continuidade a essa movimentação impulsiva. A gente consegue visualizar isso muito bem naquelas camadas de ataque da BTC. Em termos de longevidade, a gente está protagonizando um período de ataque vezes 10, de 10 mil a 100 mil dólares, que do ponto de vista da longevidade guarda proporcionalidade com os períodos anteriores. Essa curva parabólica de crescimento exponencial, ela foi muito agressiva no começo, mas a partir do momento em que a BTC começou a arrefecer essa curva parabólica em termos de agressividade, ela guarda proporcionalidade em termos, nesse período em que a gente está atualmente, que é de 10 mil a 100 mil dólares. Vocês vejam que quando essa parábola começou a perder essa agressividade, que foi aqui a partir de 100 dólares, de 100 dólares a 1.000 dólares, a BTC ficou 1.339 dias. Depois de 1.000 dólares a 10 mil dólares, ela ficou 1.110 dias. E de 10 mil dólares a 100 mil dólares, como esse estudo foi interrompido em 31 de outubro de 21, a gente precisa botar mais 385 dias aqui. Então, praticamente 1.000 dias que a gente já esgotou dessa camada de ataque vezes 10, de 10 mil dólares para 100 mil dólares. Mas como aqui também a gente está suplantando o market cap das maiores corporações empresariais do planeta, a Apple, por exemplo, vale 2 trilhões, chegou a valer 3 trilhões, com essa queda vale 2 trilhões, e a BTC, quando suplantar essa camada de ataque, vai estar valendo mais que a Apple. Então vem a regulamentação, houve essa mudança de viés ultra hawkish nesse ambiente macroeconômico de taxa de juros reais negativadas, que existe desde que a BTC foi criada, agora não mais existe. Então é justamente por isso que ela guarda proporcionalidade dentro dessa expansão logarítmica exponencial, mas acontece que esse período que a gente está transpassando agora, ele tem os seus desafios específicos. E é isso que está
com certeza criando essa expectativa de morte da BTC. Mas eu já vi matarem a BTC dezenas de vezes e ela sempre ressurge muito mais forte. E é isso que vai acontecer. Então, no gráfico semanal, voltando ali, ancorado na MM200, muita gente me pergunta: Renato, como a gente perdeu a MM200? Será que agora a BTC não morreu? Gente, esse ambiente macroeconômico dos juros reais voltarem a um patamar de positividade, na verdade, nesse presente momento, o juro real norte-americano ainda está negativo, porque a inflação está 8 e pouco e a taxa de juros está subindo devagarinho, então ainda está negativado, mas a mudança de postura do Federal Reserve impôs esse rompimento da MM200, mas como alguns fundos de previdência começam a pedir água, eu ouso afirmar que isso aqui não vai se sustentar por muito tempo, essa corretiva. Já já o Federal Reserve vai abrir novamente as torneiras e num ambiente macroeconômico extremamente inflacionário, rapidamente a BTC vai voltar a estressar as uppers dessa grade de expansão logarítmica exponencial. Então, no gráfico diário, ela também está muito feia. A gente perdeu aquele fundo de junho de 2022. A gente fez aquela agulhada em 9 de novembro, que foi o day after, o dia após a suspensão dos saques na FTX. Chegamos a bater 15.588. Depois agulhamos hoje, na madrugada de domingo para segunda. Hoje fizemos a mínima em 15.589. Então, a gente basicamente está desenhando um fundo duplo. Se a gente não perder esse fundo em 15.500, vamos colocar, é muitíssimo provável que a BTC volte para estressar aqui a nuvem de Shimoku na projeção. E no intraday, a BTC foi um reloginho, batia na lower, voltava para ver o up, batia na lower, voltava para ver o up, um sinal fechou rapidamente, tem outro sinal em aberto, mas enfim, isso faz parte do trade. Esse trade aqui, o último, se complicou um pouquinho, porque a gente vazou a lower, mas a BTC já está acumulando em direção a VWAP para fechar com lucro no bolso dos assinantes. E na seara fática, o Joe Biden e o G20 prometem regulamentação mais rígida contra Bitcoin e criptomoedas. É o novo normal. O mercado está, apesar dessa crise pós-colapso da FTX, o fato é que o espectro de usuários não para de aumentar. E o pesadelo continua para Sam Bankman-Fried, o fundador e dono da falida FTX, já que a sua equipe jurídica abandonou a FTX e o seu fundador, o Sam Bankman-Fried, tanto nas Bahamas quanto nos Estados Unidos, e agora entra no espectro de possibilidades a extradição do Sam Bankman-Fried para os Estados Unidos. Está aqui na reportagem na Cointelegraph. E um gigante bancário, JP Morgan, registra uma marca para uma carteira criptográfica capaz de trocar e transferir ativos virtuais. É um gigante de Wall Street chegando no mundo cripto. E na seara geopolítica internacional, a Alemanha e França se unem numa corrida maluca contra a SpaceX do Elon Musk, que conseguiu, através de uma corporação privada, dominar completamente a tecnologia de lançamento de satélites. A Alemanha e a França estão preocupados, os dois países estão preocupados com a defasagem tecnológica da União Europeia, que ainda se vale de projéteis da década de 1970 para lançamento de satélites. E a concorrência ficou bizarra, já que a nave reutilizável que volta pousando na vertical da SpaceX elevou o patamar dessa tecnologia para um outro nível. E a União Europeia, principalmente França e Alemanha, não querem ficar atrás dessa corrida startada pelo Elon Musk e que agora a União Europeia, precisa correr atrás. A Alemanha avisou também que vai proteger o espaço aéreo polonês depois daquele evento com os dois projéteis que acabou se confirmando serem das defesas ucranianas que atingiram o território polonês. E uma reportagem muito interessante que dá conta daquilo que eu estava falando sobre o ambiente macroeconômico onde a BTC surgiu, com taxas de juros reais negativadas, dinheiro assim muito barato. Os juros, na verdade, é o preço do dinheiro, e desde que a BTC surgiu até o presente momento, os juros ou estavam negativos ou muito baixos.
E segundo essa reportagem muito interessante, a mudança de cenário é temporária. Não tem como os estados soberanos sustentarem taxas de juros reais positivadas por muito tempo. Vem uma grande recessão por aí, mas que vai ser sucedida por uma mega expansão monetária, o M2, né? A medida do dinheiro, o Money Measure, vai explodir. Segundo essa reportagem, a escassez absoluta de Bitcoin, combinada a um ambiente macroeconômico preparado para uma grande inflação monetária que se avizinha, coloca cada pessoa deste planeta short em Bitcoin sem que ela mesma queira. Ou seja, a não ser que a pessoa detenha BTC, frações de BTC ou uma BTC, não importa, o fato é que qualquer pessoa desse planeta está shortada contra Bitcoin, ou seja, a BTC vai se expandir exponencialmente e a pessoa só vai empobrecer exponencialmente diante da grandeza do market cap que a BTC vai alcançar num futuro muito próximo. E essa reportagem termina dando conta de que muitos players que existem hoje, como Binance, por exemplo, a Gemini, podem eventualmente não existirem quando a BTC, por exemplo, alcançar $1 milhão. E ele cita aqui como exemplo o último exemplo mais icônico, que foi o braço da Gemini em Stake e Earn, a Genesis, que interrompeu os saques. Nesse momento em que eu gravo esse vídeo, o grupo Gemini está buscando $1 bilhão para poder salvar o buraco no seu balanço patrimonial e retomar os saques. Só que agora, nesse ambiente de taxa de juros mais alta, cada centavo de dólar passa a ter muito valor e os investidores pensam 10 vezes antes de emprestar para qualquer setor. Para o setor criptográfico fica muitíssimo mais complicado conseguir angariar dinheiro. Então é provável que a Gemini tenha problemas, é provável que os grandes players que existem hoje em termos de CeFIs, né, Binance, Gemini, Coinbase, eventualmente possam até não existirem quando a BTC alcançar $1 milhão. E a única coisa que pode garantir o seu patrimônio cripto é a autocustódia. Então, para quem se interessar em autocustódia, basta comprar o curso de autocustódia do canal Trade with Renato ou assinar o Clube Ouro, que vocês vão ter acesso ao entendimento desse dever de casa, que é muitíssimo importante, já que, eu repito, quando a gente alcançar aquele patamar de $1 milhão ao qual eu me refiro, a gente vai esgotar esse período de longevidade nessa camada de ataque vezes 10, de 10 mil para 100 mil, depois de 100 mil para 1 milhão, e muitos players que existem hoje não estarão mais presentes. E você só vai ser holder de criptoativos se você tiver feito o dever de casa, se você tiver feito a autocustódia, porque a principal característica desse mercado é varrer todos os incautos, aqueles que nadam nu na maré baixa são descortinados e a sobrevivência impõe a disciplina da autocustódia. Tá bom, pessoal? Fica esse registro da BTC no gráfico diário. O gráfico ficou muito feio, mas se a gente conseguir preservar o fundo da agulhada do day after, né, do dia seguinte à suspensão de saques da FTX, dia 9 de novembro, que bateu 15.588, se a gente conseguir preservar esse fundo, pode ser que isso aqui seja um W. Se a gente perder esse fundo, aí a gente vai ter que analisar a canaleta virtual de baixa que vai se formar para eventualmente criarmos um novo padrão de acumulação, como esse aqui que parece que está se criando. Um W é típico de fundo do mundo cripto. Na projeção, a nebulosidade avermelhada segue ganhando espessura em razão de toda essa volatilidade. Mas a BTC, como eu avisei para vocês e reporto em todas as análises, já tentaram matá-la milhões de vezes, só que ela sempre ressurge mais forte. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã, fiquem com Deus.